A ouvidoria do Tribunal de Justiça tem trabalhado um cronograma de audiências públicas no interior do estado, descentralizando a atuação do judiciário. E sobre esse assunto eu converso agora com o desembargador Paulo Velta, que é ouvidor-geral do TJ Maranhão. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu falei ouvidor-geral, mas na verdade eu gosto de ouvidor judiciário, é isso, não é isso? É a melhor expressão, mais apropriada para os dias de hoje, né? Essa expressão ouvidor geral, ela remete para aquela ideia de ouvidoria lá do século XVI, em que o ouvidor era o representante do rei na colônia. Ele fazia aplicar a justiça na colônia a mando do rei. Então, na verdade... Que não é o caso hoje, Não né? é o caso de hoje, porque esse ouvidor do século XVI era aquele ouvidor que ouvia o rei, né? O ouvidor judiciário, que hoje nós temos por força do que determinou a reforma do Poder Judiciário, que se deu através da Emenda Constitucional 45 de 2004, ele segue um modelo de ombudsman da Suécia, que lá no início do século XIX trabalhou com essa ideia de um ouvidor, sendo este compreendido como aquela pessoa que ouve não o rei mais, mas as pessoas, os cidadãos, e leva os reclamos, as manifestações dos cidadãos para a administração pública. E é exatamente esse o papel que está Esse é sendo o modelo de ouvidor aqui judiciário. pela Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça. Exatamente. Essas audiências que vocês estão realizando no interior do estado, começou pelo interior do estado, né? Como é que tem sido a receptividade, como é que vocês são recebidos pela população, como vocês chegam já para ouvir a população? Muito boa. A gente tem feito essas audiências públicas levando em conta a Lei de Organização Judiciária, que cria 7 grandes polos judiciais no estado. Então nós começamos, o primeiro polo judicial onde nós realizamos uma audiência pública foi em Caxias, viemos depois e realizamos outra em Bacabal, depois Chapadinha, agora por último realizamos em São João dos Patos e vamos então concluir com as audiências públicas de Imperatriz, que é a próxima, e também encerramos aqui na capital. Não há como se realizar o que seria o ideal, uma audiência pública em cada comarca e termo judiciário do estado do Maranhão. São muitos. Seria o ideal, né? Mas não é possível isso. Então a gente faz as audiências públicas nos polos judiciais porque são aquelas comarcas que têm uma maior demanda de processo e que servem também como áreas concentradoras das demais comarcas, que nós designamos como comarcas satélites, né? Agora, nada obstante as audiências públicas sejam realizadas nos polos judiciais, as pessoas, os representantes da sociedade civil organizada de todas as comarcas são convidados. O que vocês mais escutam? Quais são as reclamações mais constantes? Do que o pessoal está se queixando, doutor Paulo? Olha, a ideia das audiências públicas, ela surge como um instrumento a mais nesse trabalho de construção de uma chamada justiça de proximidade com a sociedade. Então, dentro desse contexto, a gente, nessas audiências públicas, não só recebe as manifestações, que são dirigidas basicamente para aquilo que vamos dizer assim, o nosso calcanhar de Aquiles, que é a demora na solução dos processos judiciais. Isso. Mas há reclamações também quanto à existência de deficiência de juízes, ou mesmo falta de juízes nas comarcas, problemas de atendimento com servidores, falta de material de expediente, por vezes também manifestações elogiosas, reconhecimento público de juízes que trabalham. Esse é bom de ouvir. Então, a gente ouve tudo, na verdade. E é importante também colocar que nessas audiências públicas a gente sempre aproveita como uma troca, um canal onde você utiliza aquele momento singular de recebimento das manifestações da sociedade como também um momento de troca de informação. É aquele momento em que a ouvidoria também vai informar o cidadão sobre aquilo que já vem sendo feito no âmbito do Poder Judiciário local. Quando vocês escutam essas reclamações, por exemplo, assim, demora de processos na justiça, ou falta de defensores públicos, falta de juiz, que encaminhamento é dado para situações dessas que, por exemplo, vocês não podem resolver de imediato, mas de alguma forma vocês têm que dar uma satisfação à população sobre aquele assunto? Sim. Como é que isso é tratado? E é muito importante a sua pergunta, porque nos oportuniza, inclusive, mostrar que esse trabalho ele é concretizado. De que forma? Ao final de cada audiência pública, a ouvidoria produz um relatório da audiência
com o encaminhamento das manifestações para todos os desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça e particularmente para a administração do tribunal, aqueles desembargadores que compõem a mesa diretora. Então vai um relatório dessa audiência para a presidência do tribunal, para a Corregedoria Geral de Justiça, para a vice-presidência do tribunal, que são aqueles desembargadores que à frente da gestão do Poder Judiciário local têm, vamos dizer assim, maiores condições de dar atendimento a essas manifestações, né? Então, fora esse relatório que faz assim, vamos dizer, uma captura mais ampla daquilo que acontece na audiência pública, todas aquelas reclamações específicas, sobre demandas específicas, sobre processos que têm um atraso particular, todas elas também são encaminhadas para as unidades judiciárias responsáveis e a ouvidoria então vai colher a resposta lá do juiz, do servidor, aonde é identificado o problema, né? E a resposta é apresentada para o cidadão dentro de um prazo máximo de 20 dias. Era isso que eu queria saber. Essa resposta é levada de volta para essas comunidades? Porque do contrário não haveria essa comunicação, ela não fluiria, né? Então a ouvidoria pública, é importante que se coloque também, embora ela não tenha, ao contrário do que acontece com a corregedoria, um poder sancionatório, até se brinca dizendo que é um leão sem garras, mas ela dentro desse modelo de participação da sociedade, ela cumpre um papel importantíssimo, porque é aquele papel, vamos dizer assim, prévio, né, de solução prévia desses conflitos administrativos. Aí falta realizar audiências em São Luís e Imperatriz. Nós temos agora a penúltima, que vai ser realizada em Imperatriz agora no mês de setembro, e em novembro vamos fechar esse ciclo de audiências públicas aqui com a audiência pública da capital, que nós deixamos por último de propósito, né? Imagino. Porque aqui é de fato onde se concentram os maiores problemas do Poder Judiciário. É onde vocês vão ouvir mais reclamações, com sem toda dúvida certeza, nenhuma, nós já estamos preparados. Até pela proximidade com o Judiciário, fica mais fácil a gente cobrar e depois acompanhar a execução dessa resposta quando ela vem, sempre vem, como o senhor está me dizendo. O que é muito importante, nós temos na ouvidoria defendido a tese que a ouvidoria ela deve ser utilizada, deve ser aplicada pelos juízes e servidores do Poder Judiciário como um verdadeiro princípio republicano. Ou seja, cada membro do Poder Judiciário, cada servidor do Poder Judiciário pode ser um ouvidor do seu local de trabalho. Então, essa ideia de você construir essa justiça de proximidade com a sociedade parte também da ideia de que nós precisamos construir no país uma democracia participativa. É exatamente onde o Brasil é fragilizado. Hoje, o Brasil é classificado pelas think tanks que tratam dessa matéria como uma democracia imperfeita. Está lá na 44ª posição como uma democracia imperfeita. Não é um bom lugar, né? Pois é, e por que o Brasil é considerado uma democracia imperfeita? Isso é muito importante dizer, porque a participação do brasileiro no processo democrático, ele praticamente se encerra no ato de votar. Ele vota, portanto, ele vem prestigiar a chamada democracia representativa e depois volta para a casa dele, só é chamado novamente na próxima eleição. Então, isso nos fragiliza, isso nos coloca no panorama internacional como uma democracia imperfeita. O que falta para nós avançarmos na construção de uma democracia plena, como é a democracia de países avançados, como Noruega, os países nórdicos de modo geral, os Estados Unidos, a Europa, o que falta para a gente? Exatamente construir essa ideia de uma democracia participativa, de uma democracia direta. Mas a falta dessa participação da sociedade, do cidadão, não vem do fato da descrença do Poder Judiciário. Quer dizer, eu vou lutar para que não vai ter resultado, a gente ainda fica com essa ideia de que não adianta nada, então por isso eu não participo, aí acaba sendo um círculo vicioso. Eu não participo, eu não cobro, eu não tenho melhorias, então eu volto a não participar. Olha, sem dúvida nenhuma que essa descrença no Poder Judiciário, ela já foi inclusive constatada em pesquisa recente feita pela Fundação Getúlio Vargas. Agora, é muito importante também pontuar que essa descrença é resultado exatamente dessa falta de comunicação, que o Judiciário historicamente tem essa deficiência de fazer a comunicação com a sociedade. Boaventura de Souza Santos costuma dizer em suas aulas e manifestações que o Poder Judiciário é, entre os poderes da República, aquele que tem a soberania mais frágil, mais débil. E por quê? Primeiro porque ele depende do apoio dos outros poderes.
Se o judiciário não tiver o apoio do executivo para fazer cumprir as suas decisões, essas decisões não valem de nada. Se o judiciário não tiver o apoio do legislativo para aprovar as suas leis, as leis de sua iniciativa, ele também não consegue se organizar como um poder de Estado. E o outro ponto de fragilidade do Poder Judiciário está exatamente nessa deficiência de comunicação. Tradicionalmente, o juiz é reconhecido como aquela pessoa que fala nos autos. Então, gera para a gente aquela impressão de que o juiz não deve falar com as pessoas. Quando se fala na construção de uma... meio inatingível, pois né? Está pairando acima da sociedade. E isso tem relação com essa falta de confiança da sociedade. Quando se fala na oportunidade de participação, de construção de uma justiça democrática de proximidade, o que se está aí por trás pregando, na verdade? Que a sociedade precisa conhecer o trabalho feito pelo judiciário, precisa conhecer suas dificuldades, as suas deficiências. O juiz brasileiro é um juiz que trabalha muito e acima da média do juiz do mundo inteiro. Nós temos, só para que você tenha uma ideia, hoje em tramitação no país, 100 milhões de processos. Então, para que a gente possa, o cidadão comum possa compreender o que é isso, é como se de cada 2 brasileiros, um tivesse um processo na justiça. Verdade. Então, tudo isso a gente discute de forma aberta nessas audiências públicas e faz com que a sociedade tenha uma exata dimensão do problema que é enfrentado pelo Poder Judiciário. E ela possa, de posse dessa informação, participar. A importância do trabalho dessa ouvidoria, aproximando justiça, comunidade, cidadão participando e transformando a nossa democracia em perfeita. É uma democracia quase perfeita, porque a gente vai chegar nesse nível de perfeição. É o que se espera. É o que se espera, né? Doutor Paulo Welter, muito obrigado por sua entrevista. Eu é que agradeço e me coloco à disposição.